Se você acha que o Palmeiras está apenas sondando nomes no mercado, sem um plano claro, você está completamente enganado, porque o que está acontecendo nos bastidores do clube neste momento vai muito além de simples negociações. Existe uma estratégia fria, calculada e extremamente ambiciosa sendo colocada em prática para transformar o ataque do Palmeiras em um dos mais pesados do continente em 2026. E os nomes Thiago Almada e John Arias não surgem por acaso nessa história. Agora, antes de entrar nos detalhes que ninguém está contando, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque esse vídeo é informação de bastidor, é leitura de cenário e é entendimento profundo do que o Palmeiras está construindo para o futuro imediato. Você não vai ouvir isso em qualquer lugar. O Palmeiras começa o ano dando sinais muito claros de que mudou o foco. Depois de reforçar o setor de meio campo com experiência, o clube agora aponta diretamente para o ataque, e não é qualquer ataque. A diretoria entende que o ciclo de apostas em atletas em formação já entregou o que tinha que entregar. O próximo passo exige nomes prontos, consolidados, com rodagem internacional e capacidade real de decidir jogos grandes. Em 2025, o Palmeiras teve números, teve desempenho coletivo, mas faltou o peso ofensivo em momentos decisivos. Vitor Roque e Flaco Lopes dividiram a responsabilidade dos gols, carregaram o time em muitos momentos, mas o cenário escancarou uma limitação. Quando o jogo pede algo diferente, quando o adversário fecha espaços, o time sente falta de um jogador que desequilibre sozinho. Ramon Sosa e Facundo Torres foram mantidos no elenco com expectativa de evolução, mas a temporada mostrou que eles não se tornaram protagonistas. São úteis, cumprem funções, mas não elevam o patamar do ataque. E é exatamente aí que nasce a nova lógica do Palmeiras no mercado. A diretoria olha para o elenco atual e enxerga um ativo muito valioso. Alan, o jovem, terminou o ano como titular, foi decisivo em jogos grandes, ganhou status e mercado. Internamente, o clube já trabalha com a ideia de vendê-lo por um valor altíssimo. A recusa recente a uma proposta milionária do futebol europeu não foi acaso, foi posicionamento. O Palmeiras sabe quanto vale e sabe que essa venda pode financiar uma mudança estrutural no setor ofensivo. Esse movimento explica tudo. O Palmeiras não quer apenas repor peças, quer transformar perfil, quer sair de um ataque baseado em potencial e entrar em um ataque baseado em impacto imediato. Por isso, quando os nomes Thiago Almada e John Arias aparecem, eles surgem como símbolos dessa virada de chave. Não é coincidência, não é oportunidade de mercado pura, é planejamento. Thiago Almada representa o tipo de jogador que o Palmeiras entende que faltou nos últimos anos. Um meia ofensivo com leitura de jogo, capacidade de jogar entre linhas, drible curto, último passe e chegada na área. Aos 24 anos, ele já vive um momento decisivo da carreira. Está em um grande clube europeu, mas perdeu espaço. E isso muda completamente a dinâmica de uma negociação. O Palmeiras sabe disso e age com cautela. Não é uma conversa simples, não é uma investida imediata, mas é um sinal claro de que o clube está disposto a sentar à mesa por um nome que mude o patamar técnico do time. Mesmo com valores elevados, a diretoria avalia que o impacto esportivo justifica o esforço. Já John Arias representa outra faceta desse plano. Experiência, regularidade e protagonismo comprovado no futebol brasileiro. O Palmeiras acompanha Arias há muito tempo e entende exatamente o que ele pode oferecer. A ida para a Inglaterra não trouxe o cenário ideal. O clube vive um momento delicado e isso abre uma janela rara. O Palmeiras enxerga contexto, enxerga timing e, principalmente, enxerga a chance de trazer um jogador pronto para assumir responsabilidade desde o primeiro jogo. Nada disso é improviso. O clube sabe que 2026 exige mais. Exige um ataque que resolva jogos grandes, que não dependa apenas de construção coletiva, que tenha nomes capazes de decidir sozinhos. E o mais importante, o Palmeiras não quer repetir erros do passado, não quer investir pesado em promessas que precisam de tempo. O discurso interno é claro, o próximo passo precisa ser imediato. E é justamente por isso que essa história está só começando.
Porque quando você conecta as peças, entende que o Palmeiras não está apenas negociando jogadores, está redesenhando seu ataque para um novo ciclo vencedor. Se você acha que isso para por aqui, espere para ver o que vem a seguir. Quando o Palmeiras começa a observar Thiago Almada, não está olhando apenas para números ou minutos em campo. O clube analisa contexto, cenário e projeção. Almada chega à Europa com status, expectativa alta e investimento pesado, mas encontra um ambiente extremamente competitivo, com um treinador que prioriza a intensidade defensiva e um sistema rígido. Isso fez com que o argentino perdesse espaço, algo que pesa diretamente no planejamento da carreira de um jogador de 24 anos. E é exatamente aí que o Palmeiras entra. O clube entende que Almada não é um atleta em declínio, muito pelo contrário. É um jogador em fase de afirmação, que precisa de um projeto esportivo onde seja protagonista, não apenas mais uma peça. O Palmeiras oferece isso. Oferece estrutura, competitividade continental, elenco forte e um sistema que valoriza jogadores criativos no último terço do campo. Mas é importante deixar algo muito claro. O Palmeiras não está desesperado, as conversas existem. O interesse é real, mas a diretoria sabe que a negociação é dura, cara e politicamente complexa. Os valores pedidos pelo clube espanhol são considerados elevados, especialmente por envolver apenas parte dos direitos econômicos. Por isso, tudo é tratado com cautela, estudo e leitura de mercado. O Palmeiras avalia cenários, avalia possíveis vendas, avalia impacto financeiro e avalia, principalmente, o retorno esportivo. Almada não seria apenas mais um reforço, ele mudaria o desenho do time. Permitiria variações táticas, daria mais criatividade ao meio e reduziria a dependência de jogadas previsíveis pelos lados do campo. Já no caso de John Arias, a análise é diferente, mas não menos estratégica. Arias é um jogador completamente conhecido pelo futebol brasileiro, regular, intenso, competitivo e decisivo. Foi protagonista por mais de uma temporada em alto nível, assumiu responsabilidades em jogos grandes e se consolidou como um dos jogadores mais confiáveis do país antes de ir para a Europa. A ida para o futebol inglês, porém, não entregou o cenário ideal. O clube vive instabilidade, briga na parte de baixo da tabela e não consegue potencializar suas principais peças. Para o Palmeiras, isso não é apenas uma coincidência, é uma oportunidade. O clube entende que Arias ainda tem muito a entregar em alto nível, especialmente em um ambiente onde já conhece a liga, a pressão e o tamanho dos jogos. Internamente, o Palmeiras vê Arias como um jogador pronto, um atleta que não precisa de adaptação, que chega e joga, alguém capaz de assumir protagonismo desde o primeiro mês, algo que pesa muito no planejamento para 2026, temporada que terá cobranças ainda maiores por resultados imediatos. Outro ponto fundamental nessa história é a mudança de mentalidade da diretoria. O Palmeiras sabe que acertou muito ao apostar em jovens nos últimos anos, mas também entende que esse modelo tem limites. Nem todo ciclo vencedor pode ser sustentado apenas com promessas. Chega um momento em que o elenco precisa de nomes que decidam, que sustentem pressão e que não oscilem em jogos grandes. Por isso, o discurso interno é direto. O ataque precisa de referências. Precisa de jogadores que chamem o jogo, que assumam responsabilidade quando o plano A não funciona. E tanto Almada quanto Arias se encaixam exatamente nesse perfil, cada um à sua maneira. Nada disso significa que o Palmeiras vai contratar os dois a qualquer custo. Significa que o clube está disposto a fazer movimentos cirúrgicos, bem planejados e alinhados com um projeto maior. Um projeto que não olha apenas para a próxima janela, mas para o desenho do time nos próximos anos. O que está em jogo aqui não é apenas reforçar o elenco, é redefinir o peso ofensivo do Palmeiras, é garantir que, quando chegar o momento decisivo, o time tenha mais de uma forma de vencer, e na próxima parte você vai entender como essas possíveis chegadas se conectam diretamente com saídas estratégicas, com o caixa do clube e com decisões que já estão sendo tomadas agora, longe dos holofotes. Para entender por que o Palmeiras está disposto a entrar em negociações tão complexas, é preciso olhar para o que acontece longe das manchetes. O clube já trabalha com cenários muito claros de saída. Alan é o principal deles. Valorizado, jovem, decisivo em jogos grandes e com mercado aquecido, ele representa não apenas uma possível venda, mas a chave para viabilizar uma mudança profunda no perfil do ataque.
O Palmeiras não quer repetir movimentos do passado, quando vendia uma peça importante e apenas repunha com apostas. A lógica agora é outra. Se sair um ativo jovem por um valor expressivo, a reposição não será feita com outro atleta em formação, mas com alguém pronto para assumir protagonismo. É aqui que Almada e Arias entram definitivamente no tabuleiro. A diretoria entende que o futebol brasileiro mudou. A exigência por resultados imediatos é cada vez maior, e o Palmeiras, por tudo que construiu nos últimos anos, é cobrado em um nível diferente. Não basta competir, é preciso vencer, e vencer jogos grandes exige jogadores que resolvam sob pressão. O ataque do Palmeiras em 2025 foi competitivo, mas previsível em alguns momentos. Quando o adversário fechava espaços, o time tinha dificuldade para criar soluções individuais. Esse diagnóstico está muito claro internamente, por isso, a busca não é apenas por reforços, mas por características específicas: criatividade, capacidade de decisão, leitura de jogo e personalidade. Thiago Almada representa o talento capaz de destravar defesas fechadas, um jogador que recebe entre linhas, quebra marcações e transforma a posse em chance real de gol. John Arias representa intensidade, constância e impacto imediato. Um atleta que entende o jogo grande, que não se esconde e que eleva o nível coletivo. O Palmeiras sabe que não é simples trazer jogadores desse patamar, sabe que envolve negociação dura, valores altos e concorrência, mas também sabe que está em um momento financeiro e estrutural que permite pensar grande. O clube colhe hoje os frutos de anos de planejamento e não quer desperdiçar essa vantagem. Por isso, o torcedor precisa entender, não se trata de promessa, nem de discurso para agradar a arquibancada. O Palmeiras está, de fato, redesenhando o seu futuro ofensivo. Está preparando o terreno para um time mais pesado, mais decisivo e menos dependente de um único plano de jogo. Se Almada vai acontecer ou se Arias será viável, o mercado vai responder. Mas o recado já foi dado. O Palmeiras mudou o foco, mudou a mentalidade. E 2026 não será tratado como um ano qualquer. O clube quer chegar pronto, quer chegar forte, quer chegar com um ataque que imponha respeito desde o primeiro minuto. E agora fica a pergunta que não quer calar: se esse é o nível de ambição já no início do ano, até onde esse Palmeiras pretende chegar? O jogo está sendo jogado fora de campo, e quem não percebeu isso ainda vai se surpreender muito em breve.